Oi pessoal, tudo bem? Muito obrigado por você estar aí, seja bem-vindo. Está começando aqui o Inove Podcast desta segunda-feira. É sempre uma alegria estar aqui conversando com você e conversando sempre com alguém que tem muita coisa para contar e boas histórias para inspirar outras pessoas. E o Inove Podcast de hoje está muito bom. Você gosta de leitura? Não? Aprenda a gostar, porque ela muda a sua vida. Ler é um grande exercício para a vida, para o corpo e para a alma. Sim, para tudo isso. E hoje a gente tem aqui o orgulho de apresentar para vocês uma escritora laranjeirense. Mas não é alguém que se lançou na aventura de escrever, é alguém que escreve com primazia, com muito talento, com um dinamismo incrível. Eu já conheço seu talento, mas não conhecia você pessoalmente. Estamos falando da Pitty Martinelli, escritora laranjeirense que disse sim ao nosso convite de estar aqui no Inove Podcast. Seja bem-vinda, Pitty. Muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Então, a alegria é toda nossa. A Inove nasceu lá atrás, no viés do impresso, ainda no modelo de revista impressa, com esse objetivo da gente lançar luz não só nas coisas comuns, mas quem faz diferente e faz a diferença. E eu acho que é um talento impressionante, o seu talento impresso aqui nas mais de 400 páginas de cada livro seu. A gente vai falar hoje aqui sobre sua vida, sobre coisas do cotidiano, sobre a sua opinião a respeito do mundo, né? Uma vez que você é uma pessoa com uma sensibilidade ampla e uma visão bem aprimorada de tudo. Mas a gente vai partir o ponto de partida serão as suas obras, né? Eu queria que você começasse falando conosco sobre os seus livros. Luiz, então assim, o primeiro livro, Ana, ele conta a história de uma brasileira que ela se aventura a trabalhar na Europa. Ela vai morar com uma amiga em Madrid, trabalhar numa grande empresa de engenharia e arquitetura. Sim. E lá ela conhece aquele galã de toda a literatura, aquele homem misterioso, bonito, que chama a atenção dela, e ali começa todo o envolvimento. Mas ele é uma pessoa com seus segredos e complicado, ela também com seus enigmas e traumas. Então eles têm um relacionamento assim meio que eu não consigo desgrudar de você. É aquela coisa assim bem clichê, na verdade. Pra fazer aquele romance que leva a mulherada a sonhar longe. Essa é a sua primeira obra, Ana. Primeira obra. De 2017. 2017. E aí você deu continuidade no segundo exemplar de 2025. Exatamente. Ana, ele termina com um certo suspense, então eu não consegui resumir a história toda em um único livro, né? Porque ele ia ficar extenso demais, então eu dividi a história. Então eu deixei que o primeiro terminasse num suspense, para deixar o leitor com aquela gostinho de eu quero mais, até lançar o segundo. Só que eu escrevi os dois juntos. Sim, o segundo já estava escrito desde 2017. Só que eu só lancei agora, porque eu queria reescrever ele. Então, o primeiro é Ana. O segundo é sempre Ana. Sempre Ana. Por ser a continuação, né? Você fez igual fazem os grandes cineastas americanos, né? Isso. Termina com... E faz suspense. A pessoa querer o segundo. Faz a pessoa querer o segundo. Então, e não é um livro, um livreto, né? É um livrão, bem diagramado, bem escrito. Eu sou um crítico, eu sou meio chato. E eu dei uma lida aqui no seu livro e achei maravilhoso. Parabéns mesmo. Fico feliz. Mas a gente vai explanar tudo isso, vai esmiuçar a sua visão de mundo e o seu talento para a escrita e a tua sensibilidade para sentir as coisas e jogar na ficção ali e criar ao longo do episódio de hoje. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza. E certamente a gente vai inspirar pessoas no nosso bate-papo desta noite.
E o I9 Podcast é patrocinado pelo Rinaldi Postos de Serviços. O Volare é um programa de pontos exclusivo do Rinaldi. O Shell Box é um programa de pontos de toda a rede Shell. É só no Rinaldi que você encontra programas de pontos em dose dupla. Aumenta as suas vantagens, seus descontos e a chance de ganhar prêmios e presentes. Rinaldi Postos de Serviços conosco no I9 Podcast. Autocom Autopeças, Autocom, sempre à frente. Mesquita Engenharia e Construção, construindo confiança. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Good Slice Home of Pizza. Peça pelo 991248502. Good Slice. E novo Taos. Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Lançamento no dia 22 na Autobrás. Prepare-se para conhecer um novo universo. Pete, por onde a gente começa? Eu acho que talvez a maior curiosidade das pessoas é saber como é que se escreve um livro, né? Como é que nasce tudo isso? Porque geralmente as pessoas, algumas perguntam, mas você pesquisa, você conta alguma história que você conhece, que te contaram? Mas eu não sei como é com os outros escritores, mas eu digo que comigo estava na minha mente, estava na imaginação. Eu sou pisciana, então desde pequena sempre no mundo da lua, né, sempre imaginando muita coisa, e quando eu comecei a escrever, simplesmente fluía. É como se eu estivesse assistindo um filme na minha cabeça, eu simplesmente vou descrevendo o que vai acontecendo. Então, para mim, é um hobby, é um prazer escrever, é algo que flui com muita naturalidade. São romances com pitadas de erotismo, sensualidade e comédia. E suspense. É muito difícil você criar essa miscelânea e ter um resultado perfeito, né? Agora, tudo isso eu acho que você tira de letra. Mas o mais difícil é você ter uma obra que versa no erotismo, estando em Laranjeiras do Sul, uma cidade interiorana. Não é uma crítica, apenas para fazer um adendo, né? Sim. Que a gente está no interior e as pessoas tendem sempre a olhar com reticência a questão do erotismo. Como é que você lida com isso? Mas sabe que, talvez assim, porque ele tem essa pegada de erotismo, mas ela é sutil, ela é romântica. Então ela não é nada assim num modo vulgar. Então, mas quando a gente fala de erotismo... As pessoas já julgam, Isso. Exatamente. Mas eu nunca senti, assim, esse julgamento das pessoas, porque quem vem me falar, geralmente, do livro, são pessoas que leram. Então, a última coisa que elas vão falar pra mim é do erotismo. Elas falam do romance, do amor que envolve ali, e o quanto, às vezes, o meu público, eu vou te dizer que é 95% mulher. Eu imagino. Né? Porque eu acho que as mulheres procuram mais, tanto a questão, a leitura de romance. É difícil um homem ir comprar um livro de romance, né? Eu mesmo nunca li um. Então isso é muito do feminino. E o legal é que as mulheres, quando elas leem, elas vêm me falar que, assim, isso movimenta a vida delas. Em que sentido? Em casa, com o marido, elas se abrem mais, elas começam a levar, digamos assim, a reacender aquela paixão, entendeu? Porque a mulher, ela tá num ritmo, um cotidiano de vida muito corrido, né? É filho, é casa, é trabalho, é estresse. E tudo isso acaba afetando, muitas vezes, a mente da mulher. Ela se desliga um pouco desse lado mulher dela, desse lado assim, eu sou bonita, eu sou sensual. E o livro desperta isso nelas de novo. Elas voltam a imaginar isso. Então, assim, muitos relatos que eu tive foi nesse sentido, assim, sabe? Às vezes até dos maridos vêm fazer brincadeira, falar assim, nossa, eu gostei de quando ela tava lendo o livro. Ou também teve situações que marido que ficou enciumado até. É.
Agora ela só fala desse Andrés, desse cara do livro. Não é Então, possível. É possível. Eu tive esse tipo de comentário. Então, assim, é muito legal ver como as pessoas trabalharam com isso, sabe? Mas eu não senti, assim, por ser uma cidade pequena, assim, que julgar está escrevendo coisa que não deveria escrever, ou coisa assim. Não. Todos os feedbacks que eu recebo são sempre num sentido, assim, muito legal, muito leve. Eu acho que às vezes as pessoas elas levam expressões e palavras muito ao pé da letra. Eu conheço pessoas, mulheres sobretudo, que você fala muito prazer em revê-la, prazer. Esse prazer, ele tem uma gama de significados. O prazer nem sempre é um prazer sexual, não é Sim. verdade? Você pega, por exemplo, a expressão gozar. O que é gozar? É tirar, sentir prazer por algo. Eu gozo férias. Entende? Então, acho que as pessoas... Se apegam muito a acepção da palavra, no exatamente. sentido mais do sexo, né? E se você parar pra pensar, vamos falar aqui de pornografia. A pornografia, ela é feita pro público masculino. Mulheres geralmente não se atraem por pornografia. Uhum. E isso é baseado em estudos. Se você for procurar, você vai ver que os estudos contam isso, né? Sim. Pornografia é praticamente o público masculino. Por quê? Porque o homem é visual. Ele gosta de ver. E a mulher precisa sentir. A mulher precisa sentir. Então, quando ela lê, ela traz isso pra ela, sabe? Então, por isso que acende muitas vezes nela esse desejo de novo, essa vontade de se sentir bonita, essa vontade de ter mais, procurar mais um marido, porque ela traz isso. Mesma forma que a pornografia vai estimular o homem, o erotismo vai estimular mais a mulher. Tanto que o livro foi indicado por terapeutas, tem terapeuta aqui de Laranjeiras, tem terapeuta de Curitiba, que indica o livro. Eles têm para vender na clínica, para as mulheres. Uhum. Mulheres que sofreram, às vezes, tem dificuldade, que ela tem alguma coisa ali travando a questão sexual dela, eles indicam um livro. Porque, para isso, para ela expandir a mente dela. De uma forma muito sutil, delicada e bonita. Porque você vai ver, para quem leu, e quem não leu tem que ler, vai ficar mais curioso agora. Com certeza. Que é uma forma, assim, o erotismo que tem no livro, ele é de uma forma muito sutil e bonita. Uhum. Ele não é um erotismo feio. Você acha que contribuiu para a vida sexual feminina? Não, eu não vou dizer nem que eu acho, porque quando você diz eu acho, você não tem certeza. Eu digo com toda certeza que contribui. Contribui porque eu tive muitos feedbacks de leitoras. Eu tive leitora que nunca tinha namorado na vida e que leu o livro e conseguiu arranjar um namorado. Ela casou, inclusive. Ela tá casada. São histórias reais, isso. Mas o que faltava para essa pessoa? Não sei, talvez ela tinha esse medo. Ela ainda morava com os pais. Ela nunca tinha saído de casa. Tinha toda uma questão, talvez, religiosa ali, no meio que ela foi criada, entende? Então, assim, pra ela, casamento, homem, talvez era um tabu ainda, né? Uhum. E de alguma forma, aquilo fez com que ela tivesse coragem, talvez, de se abrir pro mundo e conhecer alguém. Você acha que no campo do erotismo, a mulher comete pecados ou deixa de fazer coisas pro homem por erro ou por desleixo? Eu acho, mas assim, eu não culpo a mulher. Eu não acho que ela deixa de fazer isso. Eu acho que é toda uma vida que faz deixar. Entende? É porque o relacionamento depende dos dois. Então, se o homem não falar pra esposa, ai, você tá bonita, ai, você tá sensual, ai, vamos sair, né? Também a mulher não vai... Ela começa a deixar que isso se apague, né? Mas eu acho que a mulher, às vezes, perde certas oportunidades, né? Você não acha? De deixar o homem ligadão nela? Vou te dar um exemplo. Você conhece a Kátia Damasceno? Não. Veja, eu te apresento a Kátia Damasceno. Essa é pra mulherada. Pega aquele salto, só o salto, maravilhoso. Tira a foto do salto e manda pro cara. Hoje, quando você chegar em casa, isso é tudo que eu estarei usando. Ai, caralho. Ai, que tesão. Essa eu nunca ouvi. Se eu ouvisse, eu ia... Eu te amo. Mas Tô indo, nossa. É errado falar que ama? salto, velho. Só vai.
Às vezes falta só um detalhezinho, né? Falta. Eu acho que talvez a mulher, ela tem que se abrir mais pra isso, realmente. Perder um pouco dessa vergonha, né? Tudo com muita sutileza, até onde consegue ir. Mas eu acho legal. Eu acho que a mulherada tem que perder um pouco. Porque às vezes o homem não fala o que quer, o que atrai, o que, né? Aham. Mas não fala até por próprio medo, às vezes, da mulher, né? Da mulher taxar ele ali. Então, eu acho que tem que ir experimentando até onde eu posso pisar. Aonde é que eu consigo chamar a atenção do meu marido? Né? Eu vi uma neuropsicóloga, uma psicanalista, falando sobre isso, que o homem, ele gosta muito da fantasia, né? E que a mulher precisa trazer ele para esse mundo de fantasia para ele ter todo esse interesse, né? Então, acho que talvez um dos segredos para um relacionamento duradouro aí é muito isso. É os dois se descobrirem junto e tentar. Então, e como que para você, vivendo num país de poucos leitores, num país em que não se valoriza as obras literárias, dedicar tanto tempo para duas obras tão primorosas como essa? É um desafio, Luiz, porque assim, no Brasil, o escritor ele é pouco valorizado e ele é pouco procurado, inclusive, pelas editoras. É difícil você ter acesso às editoras, porque elas prezam geralmente em publicar pessoas que já são conhecidas e muitos autores internacionais, né? Eu diria mais, eu diria que em alguns casos o escritor é vítima de preconceito. Eu acho, porque eu leio quando eu publiquei pela primeira vez, foi numa plataforma chamada Wattpad, que são para escritores anônimos, que não são conhecidos. E eu publiquei para saber se ia ter leitor. Porque quando você escreve um negócio, você entende que é uma coisa tua? Sim. Você não sabe se o outro vai gostar. E teve leitor? Teve. Quantos? Eu passei de 300 mil. Sério? Então, assim, foi uma coisa que eu publiquei por curiosa, porque eu dei o livro para uma amiga ler e ela falou, isso aqui tá muito bom, você precisa publicar. E esse número te qualificou para uma editora publicar teu livro? Sim, porque daí é um chamariz, digamos assim, para a editora ver, não, tem potencial, porque elas recebem muitos escritores, né, mandando mandando os livros ali para elas analisarem. Então, geralmente, elas são até fechadas para análise, tem épocas certas do ano que elas abrem para receber exemplares, elas demoram meses para responder. Então, o Wattpad, ele me ajudou nisso, né? Porque daí a editora já... se ela tá tendo leitor... Mas eu te digo assim, que quando bateu 5, 10 leitores, eu já tava muito feliz. Nossa, pra mim, uma pessoa que lesse e falasse, eu gostei, me fez bem... E como é que define o leitor? Ele tem que ler todo ou uma parte? No Wattpad? É uma parte. Agora, eu não sei te contar que porcentagem que é para eles definirem como leitor. Mas ele tem que ler uma parte. Mas ali, nessa plataforma, ele consegue ler, ele consegue mandar mensagem para você. Então, você vai acompanhando, né? Porque você coloca por capítulos. E quando há interação é porque houve, de fato, a leitura, né? Sim, exatamente. Então, assim, tem muita interação. Eu tive muita interação nos capítulos. Quanto tempo você levou para escrever esses livros? O primeiro, uns 3 meses. O segundo foi um pouquinho mais, eu acho que uns 6 meses. E quais são os seus planos para o futuro no mundo literário? Então, Luiz, eu digo assim, que eu já tenho uma nova ideia na cabeça, um novo livro, que já não é mais não é a história da Ana, né? Seria uma nova história, mas que eu não tenho uma previsão ainda, assim, de quando eu vou escrever, assim. Porque quando você escreve também, você tem que haver uma dedicação muito grande, né? Você abdica de muito do seu tempo do dia, você tem que ficar em cima. Então, como eu tenho outros projetos agora na frente, o meu objetivo era concluir sempre Ana. Para que os leitores também que estavam esperando, os coitados estavam lá anos esperando, né? Eles pudessem terminar a história. Mas eu gosto de ler, é uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida. Escrever. Você deu um hiato de 8 anos entre um livro e outro, né? Estando pronto. Só esperar mais 8 anos. Não, e agora a mulherada já tá louca, né? Mandando mensagem. Daí ela já me pedir até pra escrever agora Não vou dar spoiler, que se eu contar vai ser um spoiler. Mas enfim,
continuação referente a uma personagem do Sempre, que aparece no Sempre Ana, e eles querem que eu conte a história agora dessa personagem. Sim. Então, recapitulando, o Ana é de 2017 e o Sempre Ana é de 2025. O lançamento dele, sim. Por que Ana? Ana, porque eu acho que é um nome comum brasileiro e que identificaria as mulheres. Existem muitas Anas no Brasil, e o que eu quis dizer com o livro é assim, ele como se ele trouxesse um pouquinho das mulheres. O que você tem da Ana em você? Eu não tenho muita coisa, Luiz. Eu queria ter mais. Eu queria ter mais. Algumas pessoas até perguntam, mas tem alguma coisa no livro que que é teu ou tal? Eu falo, não, gente, é totalmente ficção. Eu falei assim, mas eu queria ter vivido a história da Ana. Mas quando você cria uma ficção, tem um pouco de você ali, inevitavelmente, né? Eu acho que, assim, o que trouxe um pouco, assim, que essa parte de se aventurar, morar fora do Brasil, foi algo que eu quis fazer e não tive essa coragem. Uhum. Então, mas foi algo que na minha juventude eu quis fazer, ainda tenho vontade, quem sabe um dia ainda passar uma temporada fora do Brasil, morar realmente em outro país um tempo para conhecer. Então, assim, talvez ela traga isso, algumas vontades que eu tive e que eu não realizei, e a Ana, ela pode expandir o mundo afora. Que cenário do teu cotidiano você escreveu esse livro? Eu escrevia quando meu filho dormia. Porque você precisa eu preciso ficar em silêncio. Em silêncio não, eu gosto de escrever com música. Mas eu não... Se tiver alguém te atrapalhando, acaba te cortando a ideia, né? Então, assim, eu esperava geralmente meu filho dormir 8 horas da noite, e ali eu pegava. E dali eu ia até às vezes 2, 3 horas da madrugada escrevendo. Porque era o horário que eu tinha, trabalhava em horário comercial na época. Então eu não tinha outro horário para escrever. Tinha que ser entre noite e madrugada. Algo assim, eu troco uma fralda, limpo meu nenê e vou lá escrever sobre romantismo. Mais ou menos assim, daí pra vir as ideias, você põe uma música romântica, pega uma taça de vinho e ali vai. Foi assim que saiu o Ana e o Sempre Ana. Sim. Você conhece Marilis Pereira Jorge? Não, provavelmente, não. Porque ela é do meu mundo. Ela é uma jornalista. Ela tem uma coluna na Folha de São Paulo e te ouvindo assim, você tem meio que o jeitão dela. Ela conta um pouco lá no trabalho dela na Folha, um pouco disso. Ela fala da relação homem e mulher e tal. A gente tem um vídeo dela para te mostrar aqui. A crise masculina também é um problema do feminismo. O feminismo desconstruiu os papéis que mantinham as mulheres aprisionadas, mas também desestabilizou certezas masculinas. As mulheres avançaram e ainda, tem muito chão pela frente. Já os homens, em muitos casos, ficaram sem bússola. E os números mostram isso de forma dolorosa para eles. Nas universidades americanas, por exemplo, as mulheres já são maioria há décadas. Em cursos de elite, quase 2 mulheres para cada homem. O Brasil já virou esse jogo. 59% das matrículas em universidade são de mulheres. As meninas leem mais, escrevem melhor, repetem menos, terminam a escola com mais frequência do que os homens. Os meninos estão ficando para trás. E quando você começa a vida adulta já perdendo, fica mais difícil alcançar qualquer segmento da vida. Isso não é um detalhe, gente. Você pode pensar assim, mas daí, agora as mulheres estão na frente, dane-se os homens. É aí a questão que a gente precisa conversar. Porque eles não estão ficando só para trás. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem como sair do lugar. Eles não sabem mais para onde ir. Mas vamos lá. O que está acontecendo? Uma das respostas é brutalmente simples. Os empregos que definiam a identidade masculina minguaram. Seu provedor, o chefe da casa, o dono da última palavra já não funciona no mundo em que as mulheres ganham seus salários, sustentam famílias, entram em profissões que antes eram coisa de homem. E aí? É um assunto bem delicado, né? É uma linha muito tênue. Eu te digo assim, porque eu trabalhava numa empresa privada, numa cooperativa de crédito até pouco tempo atrás, e eu fazia muito seleção de novos colaboradores. E eu te digo que dos inscritos, a maioria era mulher. Que muitas vezes a gente tentava contratar homem
pra dar uma mesclada no quadro de funcionários, porque tinha épocas que, assim, 90% era mulher. Os homens que estavam lá sofriam, coitados, no meio de tanta mulher. Mas não havia nem inscrição desses homens. Você entende? Então, assim, parece realmente que as mulheres estão dominando, assim. E eu concordo com ela no quesito que ela diz que é como se o homem perdesse um pouco o ponto dele na sociedade. Aham. Porque ele meio que perde a função. Quando a mulher... Se nós pensarmos num casamento, onde às vezes a mulher ganha mais, ela dá conta de tudo. É quase como se ele perdesse ali a função. E eu não tô dizendo que as mulheres não têm que trabalhar, que elas não têm que procurar. Não, elas têm. Mas eu acho que também a gente tem que buscar um pouco desse feminino das nossas avós, sabe? Deixar um pouco, assim, a responsabilidade. Tem que trocar lâmpada? Eu sei trocar lâmpada? Ok, mas eu vou esperar ele trocar. Eu tenho que abrir o vidro de pepino? Eu consigo? Ok. Amor, abre aqui pra mim, sabe? Dá esse papel masculino, realmente. Porque o homem, eu entendo ele como sendo a força do relacionamento. Mas eu acho que o homem tá ficando muito feminino. Mas exatamente por isso. Mas porque a sociedade tá indo pra esse lado, né? É porque a mulher quer ser mais independente. O homem deixou. O homem deixou, exatamente. E de como é que a gente tá criando? Eu te digo como é que a gente tá criando, que eu sou mãe de 2 homens, né? Eu não tenho menina em casa, eu tenho 2 homens. E o que eu tento ensinar pros meus filhos? Olha, filho, você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a cuidar da casa, uma hora você vai virar sozinho, você tem que se virar, entendeu? Você leva ele muito pra esse lado. E as meninas são criadas como? Você tem que estudar, você tem que ser autossuficiente, você tem que ir pra uma profissão boa, você tem que... Não pode depender de homem. Você não pode... Eu fui criada... A minha mãe me criou assim, você não pode depender de homem. Mas sua mãe foi criada, provavelmente você precisa achar um homem bom. Sim. Eu acho que não. Eu acho que a minha mãe já foi criada meio com esse perfil. Você tem que ser autossuficiente, porque a minha avó já vinha nesse tempo que o marido foi escolhido pra ela, que ela não teve nem a posição de poder escolher o próprio marido. Entendeu? Então, ela já criou as filhas dela como sejam autossuficientes. E a minha mãe me criou da mesma forma. Você vai estudar, você vai fazer faculdade, você vai fazer uma pós-graduação, você vai se virar. E eu fiz tudo isso. Mas eu tô bem nessa transição, que foi o ano de 2025, agora eu parei com isso. Uhum. Eu vou dar um tempo. Eu quero voltar pra dentro de casa. Ô, Pete, você viu que a gente criou um episódio pra ferrar com os homens? Ou nós vamos receber muita chibatada ainda desse episódio. Mas assim, eu não sei. Eu gosto dessa parte da mulher de... eu tô voltando pra casa. Eu vou deixar ele ser o provedor. Eu vou dar foco nos meus filhos, né, nas minhas coisas, entende? Então, assim, eu tava desde meus 17 anos trabalhando fora de casa, né? Assim que eu peguei essa idade, eu já fui trabalhar e fui me virar sozinha. Então, e foi muito difícil pra mim aceitar essa transição. Opa, eu vou ter que largar a mão da minha estabilidade, eu vou ter que largar a mão do meu salário mensal e agora eu vou depender, de certa forma, do meu marido, porque a gente tem uma empresa junto também. Mas sim, eu iria ficar mais dependente dele. Então, foi difícil pra mim largar isso, sabe? Mas foi, assim, a melhor decisão que eu tive. Hoje eu tô dentro de casa, hoje eu tô com os meus filhos, hoje eu tenho tempo pra fazer um bolo quando eu quero, eu cuido do meu negócio, eu consigo dar atenção pro meu marido, sabe? Coisas assim que eu chegava estressada, às vezes em casa, não queria... Só queria ir pra um sofá, tava cansada. Pra você tá sendo bom e provavelmente pra ele também. Sim. Né? Pra ele também. E lógico que não é todas as mulheres que têm essa oportunidade. Uma mãe solo que não tem um marido, às vezes, pra ajudar em casa, ela não vai ter como fazer tudo isso. Mas para as mulheres que têm essa oportunidade, ou que um dia vão ter, eu acho que é legal. Eu voltei muito para aquela coisa da minha avó. Comprei uma máquina de costura, falei, vou aprender a costurar, vou fazer uns cursos de bolo. E ao mesmo tempo que eu não deixei, eu não me sinto impotente, assim, na parte de mulher, sabe? Você não se sente Amélia? Não me sinto uma Amélia. Ou uma Amélia, talvez, da atualidade. Porque eu tô escrevendo meu livro, eu tô fazendo os meus cursos, eu tô cuidando do meu negócio, eu ajudo meu marido a cuidar dos negócios dele. Perfeito. E a gente fez um conjunto, assim, que eu achei que fluiu melhor. Pra mim, pra minha mente foi melhor. E pros meus filhos, com certeza, também foi melhor.
A mãe tá dentro de casa. Ah, eu imagino. E quando ela falou ali que o número de pessoas aprovadas nas universidades ou ingressantes em universidades é maior pro lado das mulheres, isso vale meio que para tudo no dia de hoje. A gente lançou o podcast com a ideia de fazer um episódio com um homem, outro com uma mulher. Tentar fazer essa dobradinha, sabe? De repente, nós falamos, viu, veio 70% dos convidados que vieram são mulheres. E 30%. Aí o Anselmo, que é o nosso diretor, o Anselmo Xavier, falou, tá, então acha um homem aí. É muito mais a presença feminina em tudo hoje. Só que o Brasil também, ela não mencionou ali, mas se você for procurar um dado estatístico, o Brasil a população do Brasil é feminina. Mas não é proporcionalmente tão distante. Tão distante, mas eu lembro de ter visto algo de 4 mulheres para cada homem. Não, acho que não. Mas depois vamos dar uma pesquisada nesse dado para ver. Mas eu não sei realmente o que acontece com os homens. Onde estão esses homens? Porque no mercado de trabalho tá difícil. Você quase não encontra o público masculino. A questão até de relacionamentos, eu tenho muito mais amigas mulheres solteiras e elas falam, não tem homem. Isso é verdade. Eu tenho ouvido bastante. Você tem ouvido isso, né? Eu não sei como diz elas, ou eles estão casados ou eles são muito jovens ainda, não sei. Alguma coisa está acontecendo que não tá, mas eu sinto isso. E como eu te disse, por eu ter filho menino, eu sinto essa dificuldade de como criar meus filhos também. Sim. Para que a masculinidade deles apareça, sabe? Bem por isso, assim, para que eles se sintam, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser provedor, porque parece realmente, assim, que eles estão ficando, assim, muito, como se, eu não sei se a gente como mãe, talvez, faz muito por eles hoje, porque, assim, se você parar pra pensar, eu não sei na tua época, mas na época do meu pai, menino com 15, 16 anos, saía de casa e ia se virar sozinho. E hoje em dia, não. Os homens estão morando com os pais até muito mais idade. Os meus filhos, eu não sei que hora. Eu já tenho um na adolescência que ele não demonstra interesse nenhum. Não, mas ele assistindo a este podcast, ele vai começar a se agilizar. E eu tenho tentado por isso. Eu falo, olha, meu filho, você tem que, ter tua vida. Você tem que se autossustentar, você tem que procurar, você tem que estudar, você tem que ir embora, né? Como é que é o nome dele? O Bernardo. Bernardo. Aqui, ó. Mas fica esperto. Então, talvez isso, né? A gente começou a criar os meninos muito com essa super proteção. E as meninas sempre com essa visão de que você tem que ser autossuficiente, você tem que aparecer, você tem que se sobressair. Ô, Pete, você fala, hein? Você manda bem. Por isso que nasceram essas duas obras gigantes aqui. Ana, de 2017... E Sempre Ana, de 2025. Ana com 2 N's. Ana com 2 N's. Ana é por conta do seu nome? Não. Porque o seu nome é Pete Ana. Tudo junto. Você gosta do Pete e do Ana, a julgar pelo título do seu livro. Mas você sabe que o Ana é muito por isso, porque talvez eu me incomodava um pouco pelo fato do meu nome ser tão diferente. Nunca ninguém te chamou de Ana? Chamaram algumas vezes. Quando as pessoas às vezes não entendem, pegavam só o finalzinho. Mas não foi nem por isso, foi por conta, assim, que eu queria dar um nome comum ao livro, entendeu? Como os meus filhos também eu pus nome comum. Eu acho legal. Os meus filhos têm nomes bem comuns, porque como meu nome era muito diferenciado, eu gosto de, assim, algo fácil, que os outros entendam que não tem que se explicar. Eu não gosto daquilo, como é que escreve, né? Não, como é que... Daí a minha mãe ainda pôs um H no meio pra facilitar a vida de todo mundo, então, pôs um H. Mais simples que o meu nome é impossível, Luiz. Só que aí a pessoa pergunta, com Z ou com S? E aí eu falo, com L. A única vantagem de ter nome diferente é que as pessoas têm certeza de quem você é. Se falar assim, o Luiz. Tá, mas qual Luiz, né? Hoje eu encontrei uns 5. Você vai ter que dar ou falar o sobrenome, onde trabalha, pra você identificar. A Pete.
Em Laranjeiras só tem uma. Só você. Só tem eu. É o I9 Podcast, hoje apresentando a Piti Martinelli, escritora de mão cheia, está aqui para falar dos livros, das suas obras, de suas maravilhosas obras, e também para falar de amenidades, de coisas da vida, a relação entre homem e mulher, a posição da mulher na sociedade de hoje. É uma mulher contemporânea, cheia de visão, maturidade e jovialidade, tudo numa pessoa só. Essa é uma mistura muito legal. E o I9 Podcast é patrocinado pelo Rinaldi Postos de Serviços. O Volare é um programa de pontos exclusivo do Rinaldi. O Shell Box é um programa de pontos de toda a rede Shell. É só no Rinaldi que você encontra programas de pontos em dose dupla. Aumenta as suas vantagens, seus descontos e a chance de ganhar prêmios e presentes. Rinaldi Postos de Serviços conosco no I9 Podcast. Autocom Autopeças, Autocom, sempre à frente. Alô, Robertinho, obrigado pela audiência. I9 Podcast também assinado pela Mesquita Engenharia e Construção. Mesquita Engenharia, construindo confiança. O telefone do Mesquita é 3635-2246. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Good Slice Home of Pizza. O delivery da pizza mais gostosa da cidade é no 991248502. E Novo Taos, espaço e tecnologia na sua jornada. Prepare-se para conhecer um novo universo. Lançamento dia 22 de janeiro na Autobrás. Nós estamos aqui com a Piti, falando de seus livros e de coisas da vida, né? A gente está falando de uma realidade latente na sociedade atual, né? Relação homem-mulher, homem que está meio afeminado, mulher que está meio homem. E não estamos falando da sexualidade, estamos falando do comportamento, não da questão de gênero, né? Que é uma questão, as opções sexuais de cada um são outras histórias, né? Está falando da ligação homem-mulher mesmo. A gente falava antes, agora há pouco, da sua preocupação com os seus filhos, né? Do homem que precisa tomar mais atitudes em alguns casos, né? Vamos ver aqui como é que tá o homem na visão dessa pessoa. Oi, meu amor, tudo bom? Deixa eu falar com você. É que eu tô com um hétero aqui, né? Ele até gosta de mulher, mas assim, ele tem algumas exigências. Eu queria saber se você tem uma mulher pra ele aí. Isso. É que assim, ele não gosta de mulher com cabelinho curtinho assim, ele não gosta muito. Tem que ser cabelo grande. O cabelo tem que ser liso, tá? Não pode ter pontas duplas. Ele quer lisinho, assim, bem hidratado, tá? Não pode ter muita tatuagem, a mulher, tá? Isso, não pode. Não pode ter nem 1 quilinho acima do peso. Ele também não gosta assim, tá? Que ele fala que é muito cheinho assim e não agrada muito o jeitinho dele. Ele tá aqui. Isso. Mas assim, não pode também chamar ele pra sair, daí entender que quer sair com ele, não. Ele que tem que convidar por conta própria. Quando ele vai convidar? Vou convidar com ele. Ele falou que vai ver quando vai chamar pra sair. Não, ele gosta de mulher. Tu gosta de mulher? Ele gosta. Falou que beija tudo na boca. Não sei se come. Tu come também? Comer ele já não sabe. Ficou indeciso aqui. Tá assim, né? Tá, sim. É uma geração Nutella, né? Estamos na geração Nutella. Quando você falou que as mulheres reclamam que não tem homem no mercado, eu conheço um amigo que tem 40 e poucos anos e é solteiro. É solteiro. E aí? Eu acho que Laranjeiras está precisando de um lugar para essas pessoas solteiras se encontrar, então. Porque acho que as pessoas solteiras não estão se encontrando. Criar um aplicativo. Como que é aquele aplicativo famoso de relacionamento? E como é que é? Me fugiu agora? Fugiu. O Tinder. O Tinder. Que dá umas curtidas. Vamos criar o Tinder Laranjeiras. Pois mas eu vou te dizer o seguinte pra esse teu amigo. Quando a última vez que eu fiquei solteira, já tem 9 anos atrás, eu entrei nesse tal do Tinder, né? Né? Tava solteira. E você achou teu marido lá? Não. Mas o que aconteceu com o Tinder? Eu comecei, uma pessoa do meu trabalho, que era, na época,
curtiu a minha, né? Mandou lá curtidinha, mas pra zoar, porque daí nós era amigo de trabalho, né? Daí eu falei, porra, né? Fiquei já com vergonha, né? Do meu colega de trabalho. Daí outras pessoas da minha convivência, quando eu comecei a ver as caras conhecidas, porque daí nós moramos numa cidade pequena, gente. As pessoas com as redes sociais, com o advento das redes sociais, elas estão achando assim que 90 segundos é o máximo que ela pode perder de tempo vendo alguma coisa. Quanto tempo leva um leitor assim normal, não daquela leitura super dinâmica, de uma leitura normal para ler um livro seu? Eu te diria que uma leitura normal, sei lá, um mês. Mas eu te digo que todo mundo que lê, pelo menos que vem me falar, as leituras são super rápidas. É. Não, até se entrar nas minhas redes sociais e ver algumas postagens que eu faço das mensagens que eu recebo por WhatsApp, por Instagram, as leitoras, assim, tipo, lê em 2 dias, em 1 semana. Gente que comprou pra ler nas férias e não conseguiu esperar chegar as férias. Mas um mês, que é a média que você falou, é bem mais que um Reels, né? Dá pra assistir quantos Reels? A leitura, eu acho que é um grande desafio da atualidade e cada vez mais por conta disso, né? Ninguém mais tem muita paciência, então, de ler. Mas para quem gosta de ler, acaba lendo. Para os que não gostam, eu digo, comece. Tente. E comece por um livro assim, fácil. Um livro de fácil leitura. Vou falar do meu, mas eu escrevi de uma forma que a pessoa sabendo ler, ela vai conseguir entender. Entende? É diferente de você pegar um livro que você lê lá, tem uma palavra que você tem que procurar no Google para entender o que quis dizer o que quer dizer aquela frase, aquela palavra. Então, assim, comece por coisas fáceis. Às vezes, os livros mais famosos, vou te dizer um que eu tive, que é um livro muito famoso, que é o Correndo com Mulheres que Correm como Lobos. Uhum. É um livro muito famoso. Eu não li, mas já ouvi falar. Eu ganhei de uma amiga minha muito querida. E era um livro que eu tinha muita curiosidade de ler. Mas é um livro de uma leitura muito difícil. Uhum. Então, assim, se a pessoa não está habituada a ler, ter esse nível assim, de leitura mais acentuado, ela vai desistir nas primeiras páginas. Eu já fui um leitor contumaz, aí os livros me perderam para as redes sociais. Os videozinhos do TikTok e do YouTube roubavam o meu tempo. Eu deixei de ser. E eu voltei a ser um leitor. Como outrora eu havia sido. Eu gosto de crônicas e biografias. Quais são os seus estilos preferidos? Eu gosto de romance, livros de autoajuda. Aqueles lá, como se curar da ansiedade. Aqueles livrinhos. Mas a minha leitura atual é espírita. Eu sou espírita, então, assim, eu sou extremamente apaixonada pelos livros espíritas. Então, tem romances espíritas também. Então, os meus livros de cabeceira atualmente praticamente são só livros espíritas. Eu li o Déjà Vu. Já li. Já leu? Uhum. Já li, acho que é da Zíbia Gasparetto. Isso. Déjà vu, né? Em francês. Eu gosto de crônicas. Minha crônica preferida é do Antônio Prata. Esse aqui eu vou fazer uma propaganda de graça aqui. O Antônio Prata é filho do Mário Prata. Esse aqui é um livro fantástico. É o Nu de Botas. É ele contando a história das passagens dele infantil, né? Na infância. Na infância. Então ele fala como quando ele tinha 5 anos, brincando com os amiguinhos dele, etc. Mas ele é um escritor de mão cheia, talvez. E é um livro gostoso, pelo jeito, ó. Você fala com toda uma empolgação. Esse é o legal do livro, porque é você ler a história e você se imaginar, você enxergar aquilo acontecendo. Quando você lê e você tá enxergando como um filme na tua cabeça, é sinal que você se envolveu na leitura, aquilo vai fluir. Quantos livros você já leu na vida? Você faz ideia? Ai, não tenho ideia, nunca parei pra contar. Eu também não sei mais. Não faço ideia. Não sei. Mas eu tenho um amigo que falaria isso vou filmar ele aqui. Ele responde... Olha aqui, eu vou responder aqui pra você, viu? Eu vou te mostrar quantos. Eu sei até o título. Mandei o título, você lembra? As Valquírias. Anselmo Ramon leu As Valquírias. Que idade você tinha? Acho que uns 18 anos
Tá bom um livro na vida? Não, não tá, né, Anselmo? Bastante. Ele historinhas infantis. Ah, ele gosta das historinhas. Que ele lia pra filha dele. Nem a filha dele lê mais os livros infantis. Eu tento estimular. Eu acho que, assim, é muito de... A gente tem que estimular nossas crianças a aprender a ler. Porque eu encontro muito adulto que olha pra mim e fala, eu nunca li um livro na vida. Que às vezes compra o meu livro e fala assim, vai ser o primeiro livro, porque eu nunca li um livro. Entende? Eu fico pensando, mas como é que uma pessoa nunca lê um livro? Pra mim, assim, porque como pra mim é uma coisa que eu sempre gostei desde criança, e eu criei esses hábitos nos meus filhos. O meu filho, se você pegar o quarto dele, é só livro. Eu compro livro grosso, ele lê num dia. Ele é um devorador de livros. E o pequeno já tá indo pro mesmo caminho, ele adora. E é como o Anselmo falou, começa lendo pra criança, mas só da criança ver o livro, de você contar a história, ela começar a ter contato, né? Ela cria esse... Porque se você cresce sem criar esse vínculo com a leitura, parece que as pessoas levam sempre pro lado chato, né? Tipo aquela coisa, ler um livro é chato. Porque geralmente as pessoas que não leem, elas se obrigam a ler, sei lá, livro na faculdade lá, quando precisa ler um pedaço, buscar alguma coisa. E lógico que livro de faculdade não é legal. Não é. É chato. Aquela leitura que te obrigam a fazer, eu detesto. Tinha que ler um livro para fazer um resumo. Eu odiava aquilo. Eu acho que as escolas e as universidades, eles desestimulam a leitura, quando obrigam a pessoa a ler. É. Você não acha? Eu acho. Que aí vira obrigação, não vira prazer. É. E quando você aprende a ter prazer em ler o livro, porque ele é muito rico de detalhes. Então você vai... Quem lê, e daqui a pouco, lançou o filme do livro. Você já leu o livro. Você assiste o filme e você pensa, nossa, mas como o filme ficou fraco. Porque o livro é muito rico. São 400 páginas. É a tua memória criando, acompanhando o que o escritor falou e imaginando, né? Todo o cenário, a cidade, o cotidiano, a roupa, a expressão, né? E aquilo vai te dando uma ansiedade, né? Até quando você vai lendo. Eu nunca esqueço, tem uma colega minha que leu e ela é louca por leitura. Ela é daquelas que compra as caixinhas que vem 5 livros lá no mês. Ela sempre lê muito. E ela comprou o meu livro e ela costumava ler na hora do almoço, no restaurante. Daí um dia ela chegou assim pra mim e falou assim, o teu livro eu não consigo ler no restaurante. Daí eu falei, por quê? Ela falou, eu fico meio ansiosa, eu não consigo ler. Daí o marido dela... Ler o seu livro faz subir um calorão? Faz subir um calorão. E foi isso que o marido dela me falou. Ele falou assim, eu olhava ela lendo o teu livro e ela tava com as bochechinhas vermelhas. E eu perguntava, o que você tá lendo? Ela falava, não, nada demais. E a pessoa dá aquela olhada de esguelha e vê todo o cenário por perto e acha que as pessoas estão decifrando... Estão decifrando o que ela tá lendo, mas é exatamente por isso, porque ela tá lendo com uma riqueza de detalhe tão grande que na cabeça dela ela tá imaginando, ela tá sentindo a emoção que a Ana tava sentindo. Naquele, né, às vezes a ansiedade, a aflição, a paixão, ela vai, é como se ela acompanhasse a personagem. E a Ana era intensa, assim? A Ana é intensa. Ela é muito intensa. E ela é muito engraçada. Ela é as duas coisas junto. A Ana é intensa. Intensa na vida ou no viés sexual? No viés sexual. Eu digo que na vida ela é determinada. Mas ela é intensa sexualmente. E ela é muito engraçada também. Você não acha que as mulheres intensas, sexualmente intensas, elas são vítimas do preconceito do próprio marido, muitas vezes? Olha, eu acho que não. E se for, meu filho vai se tratar, né? Azar dele, né? Azar dele. Porque a minha, nossa, ela tá muito depravada. Tem cara... Eu vi algum vídeo hoje exatamente falando sobre isso e falava assim, cara, o cara não pode reclamar, ele tem que bater palma e agradecer, né? Mas eu acho que... Eu imagino que nessa nossa atualidade, lógico que se você pegar casais que estão juntos, pegar nossos avós lá que estão juntos, né? É outra história, né? Eles não foram criados nesse contexto. É que a mulher, né, ela nem sentia prazer num tempo, né? Exatamente, porque era tudo, né? Era um tabu muito assim, o sexo não era para prazer, era para procriação. O homem usava outrora uma expressão, lá no tempo dos nossos avós, bisavós, desaguachar. Ele precisava daquele ato para liberar as coisas ali. Diz a minha avó, o marido... É tipo no mundo animal, a fêmea deita, o macho chega, faz o serviço e vai embora. Né? Então, elas não sabiam nem como era que isso acontecia, nem que era possível, talvez, sentir prazer, né? Era feito realmente para procriação. Minha avó contava que o marido
viajava e cada vez que quando ele vinha pra casa era um filho que ele fazia. Tipo, então, Aham. pense quanto isso ficava impregnado na cabeça da mulher. Meu marido chega em casa, eu vou ter que fazer o ato, eu sei que eu vou engravidar 9 meses, vou ter uma dor pra ter a criança e daqui a pouco tudo de novo, né? Então elas... Mas essa geração já pra frente, nossa, eu acredito que dos anos 90, 2000 pra cá já vem, né, criada muito mais pra isso. Não, é uma coisa boa, mas é uma coisa também que tem que ser feita com responsabilidade. O problema do sexo é que ele ficou depravado, né? É. Na nossa Tem uma fala jovialidade. masculina que diz assim, que a mulher ideal é aquela que é santa na rua e depravada em 4 paredes com ele. É machista, né? É machista. Eu acho que tem que ser algo que flua com uma certa natureza, e quanto maior a parceria do casal, isso vai fluir mais, entende? É isso que eu acho que na jovialidade ficou muito depravado, entendeu? Ficou uma coisa muito solta, o pessoal parece que faz com todo mundo, não existe mais assim, E tem aquilo também... é com amor, eu faço por fazer. Tem aquilo também de pensar, e eu acho que eu já ouvi bastante isso, acho que é uma realidade, que o jovenzinho de hoje, ele também não tá muito pro sexo. Eu acredito que até possa ser realmente, porque eles estão tão ligados na internet e no celular o tempo todo olhando. E bebida e tal, né? E daí você pense que o acesso à pornografia hoje em dia, eles têm um acesso muito liberado. O que é que faz na cabeça de um adolescente que muitas vezes não tá preparado? Às vezes até eu digo adolescente, mas às vezes eles estão vendo já com criança. E quanto é que isso cria um mundo assim de fantasia todo... tipo, muita adrenalina, muita dopamina soltada ali. E que na realidade não funciona desse jeito. Né? Então é como se eles esperassem algo que não vai acontecer. Eu, na plenitude dos meus 40 e tantos, eu detesto pornografia. Eu acho assim eu não gosto. Mas na minha adolescência, 12, 13, 14 anos, para eu consumir pornografia, eu tinha que ir numa lojinha da rodoviária. Comprar uma revistinha. Não, mas para comprar revistinha, eu precisava pedir para um adulto. Não vende E aí eu tinha que ir no barzinho do lado do guichê que vendia a revista, subornar o cara do barzinho do lado para ele comprar a revista para me entregar. Nossa, era um mercado paralelo muito difícil. Eu diria um mercado negro. Hoje em dia tá tudo na mão. Tá tudo na mão. Daí, né, eu acho que eles criam uma expectativa assim muito louca. Muito louca. Uhum. E que na realidade acaba que não vai ser daquele jeito, né? Eu detesto isso. A pornografia não é uma coisa pra mim. Por isso que eu digo, vai ler. As pessoas têm que ler, deixar a mente criar. Fala isso pro Anselmo. Anselmo, não é o negócio pronto, não. Tem que ler, deixa a tua mente voar. Mas o cara trabalha a madrugada toda. Como é que ele vai ler quando? Mas de dia e no horário de almoço? Tem que se organizar, né? Tem que se organizar. A leitura demanda de organização. Exatamente. Não é assim, eu vou sentar e eu vou ter que ficar 1, 2 horas do meu dia lendo. Não, começa com pouco. Eu vou ler 5 páginas por dia, 3 páginas por dia. Cria o hábito. É uma questão de hábito. Nós estamos ouvindo e vendo hoje a Ana Martinelli, escritora de Laranjeiras do Sul, que está brilhando no mundo inteiro. No mundo inteiro, porque ela escreveu e publicou livros numa plataforma digital e foi acessado por leitores brasileiros e portugueses do mundo inteiro. Brasileiros e portugueses porque o livro é de língua portuguesa. E hoje ela faz sucesso com vendas, né? Está sendo um campeão de vendas, o livro que está publicado por editoras importantes, a editora Chiado e o IP das Letras. São 2 editoras grandes. E a gente está batendo um papo aqui sobre literatura, para se ter uma ideia, ela falou aqui que tem ajudado casais no âmbito da sexualidade, graças à sua obra literária. É um romance bem escrito, mas que tem uma pitada de erotismo, humor, né? Comicidade e suspense. Então são nuances interessantes que misturados dão
certamente uma pitada de um ingrediente bem saboroso para essas obras literárias. O I9 Podcast é patrocinado pelo Rinaldi Postos de Serviço. No Rinaldi tem o Volare exclusivo do Rinaldi, mais Shell Box da Rede Shell. É vantagem em dose dupla para você. Rinaldi Postos de Serviços. Autocom Autopeças. Autocom. Sempre à frente. Mesquita Engenharia. Mesquita Engenharia e Construção. Construindo confiança. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Good Slice Home Office Pizza. No estresse, vai de pizza, vai de Good Slice. Delivery pelo 42991248502. E novo Volkswagen Taos. Prepare-se para conhecer um novo universo, espaço e tecnologia na sua jornada. Lançamento nesta semana, dia 22, na Autobrás. Nós estamos aqui com a Piti Martinelli conosco, a escritora laranjeirense que faz sucesso no Brasil inteiro. Eu não sei se você notou, eu te chamei antes de Ana. Notei. Notou? Ó, eu falei aqui da Autobrás, gente. Vou fazer um merchanzinho aqui. Olha que convite bonito, tem um lançamento nesta semana do Taos. Eu não quero falar do lançamento, quero falar do carro. O carro é maravilhoso. Você que está em casa está vendo os detalhes? Deixa eu mostrar, olha que convitão bonito aqui, ó. Então, a partir de agora, tem o Taos à disposição. Ai, Pete, você vai ter que me... Ah, não, deu certo aqui. Olha aqui, ó. Novo Taos, espaço e tecnologia na sua jornada. Nós somos proprietários de Volkswagen. Bonito, carrão. Um abraço para o Fabiano e a Luciana, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conhecer essa máquina, um carrão. Taos é um carro... Você gosta de carro? Gosto. Todo brasileiro gosta de carro, né? Não gosto. Quem Carro nu- grande, né? Quem nunca? Alto. Tem bastante coisa aí dentro. Por que uma mulher quer carro grande, alto? Para se sentir mais segura, né? Ai, no meu caso é pra quando eu bater no meio fio não furar meu pneu, né? Então eu gosto de carro alto. Eu tenho carro baixo, mas o próximo vai ser um Taos, Volkswagen Taos. Vendo bem o peixe, né? Vende. Eu posso ler um trechinho do seu livro? Pode, fica à vontade. O Ana de 2017. 17. Então, teu livro é romance, para quem está chegando agora, para quem ligou o nosso podcast agora. É um romance. E ele tem, assim, pitadas de erotismo, de suspense e comédia. Como é que se consegue? Eu fico pensando, misturar tudo. Eu vou ler seu livro. Aonde que tem para comprar? Ele tá disponível, o Ana, na Amazon e na Wiclap, que é um site que daí vai ter ele físico, e o Sempre Ana, daí tá que foi lançado agora no site da editora. Mas o ideal é ler primeiro o Ana, né? Pra começar tem que ler o Ana, porque senão não vai conseguir acompanhar a história Fica desconectado. Isso. E logo ele vai estar, a partir de fevereiro, ele já vai estar à venda em livrarias aqui em Laranjeiras, daí pra quem quiser. Que chique, hein? Se liga aí, você que só leu um livro na vida até hoje, Anselmo Ramon, vá na livraria, qualquer livraria, né? Todas as boas livrarias. Exato. Eu sempre quis falar isso, nas melhores livrarias. Deixa eu ler aqui então um trechinho de Ana. Peguei a garrafa e caminhei em direção à saída. Ele vem em seguida. Atravessamos a pista de dança, o espaço é apertado, esbarro em algumas pessoas que dançam animadas. Sinto seu corpo se aproximando do meu. Meus sentidos estão embaralhados, para ser sincero, me esforço para mover as pernas. De repente, um garçom atravessa a nossa frente com uma bandeja impedindo que eu passe. Senti as mãos de Andrés puxando minha cintura e fazendo nossos corpos se chocarem. Ele me segura firmemente,
para que eu não caia e ficamos grudados em meio ao tumulto. Sinto sua respiração ardente em meu pescoço, tudo isso me leva ao delírio. Por mais que eu não possa vê-lo, sei que está gostando da cena, sentindo de perto o meu perfume. Sua boca roça meus cabelos, suas mãos me apertam ferozmente, me fazendo soltar fagulhas de desejo. Meu coração dispara a ladeira abaixo e não sei como pará-lo. Olha! Muito bom! Ele tem, assim, uma ardênciazinha, mas não é picante. Não. Não. Ele é de leve. Qual foi, assim, o feedback mais legal que você recebeu? De comentários, assim, esses feedbacks, assim, de pessoas que realmente ajudou elas a movimentar alguma coisa na vida, ou achar um namorado. Teve gente que engravidou, inclusive. E até teve um fato engraçado, que a mulher engravidou de gêmeos. E ela falou assim, a culpa é tua, que eu engravidei de gêmeos. Então, assim, pra você ver como realmente a mulherada precisa disso, assim, isso traz um up legal. Eu acho assim, o cara vai arrumar uma namorada hoje, já compra um livro seu e dá de presente. Viu que vai dar certo, já entrega o livro de presente. Já entrega o livro. Eu garanto que a tua mulher vai ficar bem mais romântica. O Brasil tem poucos leitores, mas muitos escritores, né? Se a gente parar para pensar, pelo universo de leitores, há bastante escritores no Brasil. Nós temos grandes nomes da literatura brasileira, né? Eu vou mostrar aqui para você, ela é uma escritora, roteirista, eu sou fãzaço dela. E eu acho ela meio assim, meio pitty. Eu gosto muito de um jeito assim descolado, uma visão muito ampla, moderna, contemporânea. A Tati Bernardi, eu leio crônicas dela, ela tem livros maravilhosos, é uma roteirista e ela está estudando, se não me engano, está fazendo psicanálise. É uma mente assim, bem aberta, igual a sua. Já me identifiquei, porque é meu próximo projeto, fazer psicanálise. É mesmo? É. Então, isso tem tudo a ver com a Tati Bernardi. Eu também leio na Folha, eu sou leitor, assim, de jornal, sabe? Assino jornais e leio o jornal todos os dias. É uma atividade da qual eu nunca abri mão. Mesmo quando o meu dia está muito encrencado, eu tiro um tempo para a leitura matinal. E a Tati é uma leitura fabulosa. E eu vou mostrar um videozinho dela para você. É um escritor que eu adoro. Ele fala que ele não entende o que uma pessoa que não escreve, ele tem a masterclass dele que é incrível, e ele fala o que um não escritor faz com o que acontece para ele de ridículo. Porque ele falou, eu celebro. Se eu sou mandado embora, se eu levo um pé na bunda, se eu caio no meio da rua, eu falo, hoje tem ensaio, né? Porque lá não tem a crônica. Nos Estados Unidos a gente chama de crônica aqui. Então eu sempre tive isso, desde que eu comecei a escrever. Eu celebro quando minha vida tá cagada. O único perdão para um autor tão egocêntrico, né? Eu tô aí falando de mim há 30 anos, 30 é exagero, mas tô aí falando de mim há 25 anos. E eu acho que só dá para aturar uma pessoa que tá há 25 anos falando dela mesma se essa pessoa estiver tirando muito sal da cara dela. Então, juntou essa minha vontade de não... de agradar, né? Então, assim, só vão me suportar se eu estiver rindo muito da minha cara, porque de fato eu quero falar de mim, com um prazer gigantesco que eu tenho de me expor ao ridículo. Você escreve romance, né? Suas obras são de ficção. Ela conta coisas do cotidiano. Então, de fato, a pessoa tem que ter... à primeira vista, a gente imagina assim uma pessoa egocêntrica, né? Que fala de si. Mas falar de si de forma muitas vezes até jocosa demanda de um talento incrível, né? Exatamente. Eu te pergunto, aqui nas tuas obras, você falou que não tem muito de você, né? Mas dar vida, pegar uma tábula rasa e dar vida para uma história, ela demanda de uma sensibilidade, né? Tem um autor brasileiro, que é o autor de Alto da Compadecida, que é o Suassuna, que ele sempre falou assim, que as coisas ruins que acontecem na vida da gente são boas de contar.
E as coisas boas são ruins de contar. Então, quando acontece, outro dia eu fui num aniversário e tinha acontecido um sinistrozinho com um dos convidados. Ele foi o grande protagonista do aniversário, porque ele chegou contando a história, o perrengue que ele tinha passado, e foi o grande barato da festa. As pessoas paravam para dar atenção para ele. Então, aconteceu uma coisa ruim que foi muito boa de contar. Se ele tivesse ganhado um prêmio qualquer, ninguém ia ligar lufas para ele. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que é essas coisas que faz a vida divertida, né? Essas pequenas detalhes que acontecem na nossa vida. E é muito isso que eu trago no livro. Para quem lê, vai ver que é muito assim, são coisas, não é nada estrambólico. São passagens da vida. Aham. Coisas que acontecem. E você prefere escrever num momento bom ou na dor? Nos dois. Eu te digo quando é que mais a imaginação flui. Na dor. Mas naqueles momentos bons também. Principalmente início de... quando você tá num momento, assim, bom do relacionamento, assim, apaixonada. Também a coisa flui muito. Aham. Então, nesses dois momentos. É na dor e no amor. Eu consigo escrever no perrengue. Quando acabou o tempo, a pressão vem, a adrenalina sobe, o desespero bate, aí flui. Na boa não é comigo. Sério? Aham. Não, eu consigo escrever em qualquer momento. Se agora você falasse pra mim, eu quero que você escreva, só me deixar quieta num canto. Quanto tempo você precisa? E flui, mas eu te digo que as coisas que ficam mais legais, as escritas mais legais, é nesses momentos, assim, da dor ou do amor. Mas eu escrevo em qualquer momento. A gente produz ou pelo amor ou pela dor, né? E eu escrevo, na verdade, como eu gosto muito de escrever, desde criança, no meu antigo trabalho, eu trabalhei muito, maior parte do tempo, 7 anos, com a questão de cobrança de devedores, né? Com a parte ali de judicial e extrajudicial. Então, eu tinha que fazer muito parecer. Os pareceres eram cartas ilustrando todo o ocorrido. Sabe? Tratado de Tordesilhas. E daí o pessoal até tirava sarro, que eu convencia, porque às vezes eu precisava convencer, né? Sobre algum desconto, alguma coisa ali. E eu convencia, era nas palavras, assim, trazendo tudo isso. Então, assim, a escrita, ela te agrega em qualquer ramo da tua vida, né? Você mente, né? O seu livro é uma mentira, né? Meu livro é uma completa mentira. Então, tem também uma desse mesmo autor que diz que a mentira é uma coisa muito positiva. A gente demoniza equivocadamente a mentira. Há mentiras que fazem mal para outras pessoas, mas há mentiras poéticas. Tem um matuto, um nordestino, Matuto, que contava uma história de que ele conseguiu o cruzamento de abelhas comuns, essas amarelinhas aí, com vagalumes. E desse cruzamento nasceu um enxame que trabalhava dia e noite. Porque daí acendia. Eles tinham iluminação artificial. Quer dizer, é natural, mas deles, né? Da cabeça, da testinha ali. Então, é uma mentira poética. Isso é arte. Eu tinha pensado na mentira como por esse lado, mas realmente é uma mentira poética. Os cronistas, eles mentem. Sim, tem como você destonar uma situação, na verdade, né? De pegar ela e fazer algo bem diferente dela. Talvez chamando mais a atenção do leitor, né? Porque o intuito da escrita sempre você tem que atrair a atenção do leitor, fazer com que ele se interesse por aquilo. Porque se ele não se interessar, ele vai... Você pega o seu livro. O seu livro tem você nele. Seja a sua personalidade, seu alter ego, tem você nele. Você falou que não, mas acaba tendo, né? A sua imaginação, tá tudo aqui. Mas você não viveu aquilo. Exatamente. Mas a sua imaginação faz muita gente viver aquilo que você não viveu. Que eu não vivi. Essa é uma forma poética de mentir. E mais ainda se pôr em todos os personagens, né? Porque você tem que pôr... Vai ter o vilão na história, vai ter pessoas que não são confiáveis, vai ter pessoas que mentem. Então vai ter tudo isso também. E é você entrar na imaginação, né? Fazer o André se deu bem ou você não pode falar? Não vou dar o spoiler. Senão a pessoa não lê o livro, né? Ele é um cara legal? Ele é um cara legal. Mas tem
problemas, provavelmente. Ele tem problemas familiares que acaba... Ele não é um príncipe encantado. Não, ele não É um príncipe. gentleman. Ele é um pouco possessivo. E a Ana? A Ana, ela é meio rebelde, engraçada e romântica ao mesmo tempo. É uma mistura meio sarcástica, assim. Chega até a ser engraçado como que eu conseguiria descrever a Ana, assim. Mas eu diria que ela é completamente uma pessoa normal. E como é a Pitty, não a Ana, a Pitty? Eu sou muito leve. Eu acho, assim, que eu não sou uma mulher estressada, sempre sou pisciana e sempre fui muito sensível, assim. Então, eu trabalhei, no meu antigo trabalho, eu cheguei a ser supervisora de departamento. Tinha uma equipe grande para liderar e eu me dava muito bem por isso. Então, assim, eu conseguia fazer um ambiente... Porque eu acho que tem que ser leve. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Então, assim, aquela pessoa que levanta mal-humorada, resmunguenta... Eu trabalhei numa empresa que era muito boa, mas ela tinha uma, eu acho que está no DNA, inclusive, dela, uma atmosfera muito carregada. E daí se torna pesado para todo mundo que tá ali. É. E eu sempre prezei muito por isso. Então, assim, as pessoas sejam leves, sabe? O outro não tem culpa se o teu dia não tá legal, se aconteceu alguma coisa. Você não tem descarregar. Você tem um humor linear ou é aquele humor que sobe e desce? Não, linear. De manhã você é essa, Pitty? Às 7 da manhã. Uhum. Eu tento seguir Eu também sou assim. Eu tenho uns defeitinhos, sabe? Mas 1000 defeitos. por que você destaca o teu signo? Sempre. Eu acho que porque eu gosto. Eu não sei, é porque eu me identifico com o meu signo. O que o pisciano é? Porque o pisciano é muito disso, né? De viver no mundo da imaginação. Ele é uma pessoa leve, que flui pelas águas, né? Tem muito isso, ele flui pelas águas. E por isso que eu me identifico, assim. Mas quando antes a gente falou que o escritor é vítima de preconceito, tem gente que acha o escritor meio doidinho. Ah, mas eu acho. Eu acho. Na verdade, assim, eu cresci sendo uma criança meio estranha. É? Sim, eu cresci sendo uma criança, assim, estranha. Por viver no mundo da imaginação. Então, as pessoas falavam comigo e minha imaginação tava longe. Meio lunática. Hoje eu sou assim. Você é meio lunática? Sou meio lunática. Meu marido me chama muita atenção. Porque ele fala que ele fala comigo e eu não presto atenção no que ele tá falando. É porque minha mente tá longe. Então, quando eu era criança, era muito mais evidente isso, porque eu era uma criança muito quieta. Então, eu era uma criança extremamente calada e que vivia olhando pro nada. Porque eu tava sempre eu comigo mesma na minha mente. Eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Dizer que foi uma honra, foi muito legal bater esse papo com você. Você é uma pessoa leve, que tem uma aura muito positiva. Que bom. Eu costumo sempre dizer que educação... a educação, a simpatia você adapta, mas a questão de aura não tem como disfarçar. E você tem uma aura muito positiva, eu gostei muito de te conhecer e eu queria te parabenizar pelo trabalho de muito bom gosto que você desenvolveu e eu espero que você leve o nome de Laranjeiras do Sul para o mundo literário mais vezes. Não no sentido de estampar o nome, mas de estar no coração, né? Aqui tem o trabalho de alguém que se identifica como laranjeirense. Você não é de nascimento, como você falou, mas é de carteirinha, né? De carteirinha. Eu que agradeço, Luiz, pela abertura, por proporcionar as pessoas ainda que não conhecem ou não sabiam do livro, que tem essa oportunidade também, e trazer um pouquinho disso para incentivar a leitura, né? E que as pessoas se abram para esse universo da fantasia, porque o nosso mundo já tá tão corrido, tão estressado, tão tecnológico, tanta tela. Então, o livro ainda é um refúgio para nossa alma ficar ali guardadinha. Concordo com você. Ó, se você ainda não... Vou mostrar naquela ali, ó. Se você ainda não tem, compre Ana no Amazon, né? E esse aqui, o Sempre Ana... Tá na IP das Letras, no site da editora. É uma bela editora, uma compra super segura e muito vantajosa. Uma boa escolha. Obrigadão, Ana. Obrigadão, Luiz. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Eu chamei você de Ana de novo. 200 vezes. É que, ó. Não. Pitty,
É que tem 2 Anas aqui na minha frente. Muito automático. E Ana é o teu personagem, né? Pete Martinelli. Pô, eu vou terminar errando o programa, mas acontece, eu não vou cortar. Não, pode deixar assim. Pete, muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço. E um abraço para vocês que nos acompanharam até agora. Tchau, gente. Tchau.